O grito rasgou o silêncio da mansão como uma lâmina. Marina parou no meio do corredor, a vassoura ainda molhada nas mãos, o coração disparando contra as costelas. Era a voz de Verônica, a babá nova, vinda do segundo andar. Mas não era um grito de dor. Era de terror puro, o tipo de som que congela o sangue nas veias. Marina largou tudo e correu, suas chinelas velhas batendo no mármore frio, os joelhos protestando depois de 8 horas agachada limpando banheiros. Quando chegou ao quarto do pequeno Gabriel, a porta estava escancarada. A cama estava vazia, as janelas abertas balançavam com o vento da noite. Verônica estava no meio do quarto, o rosto branco como papel, apontando para a janela com a mão tremendo. Marina sentiu o mundo girar. Gabriel tinha apenas 5 anos. Autista severo, não verbal, ele nunca saía do quarto sozinho. A janela dava para os fundos da propriedade, onde começava um pequeno bosque que separava a mansão do resto do bairro nobre. Marina correu até a janela e olhou para baixo. Nada, apenas a grama escura e o vento frio de junho balançando as árvores. Foi então que ela viu um vulto pequeno, correndo entre as árvores, uma silhueta frágil, descalça, de pijama azul claro. Gabriel. Marina nem pensou. Pulou pela janela do térreo que dava para a lavanderia, caiu de mau jeito no canteiro de flores, sentiu algo estalar no tornozelo, mas ignorou a dor. Começou a correr. Atrás dela, ouviu Verônica gritando por ajuda, chamando o Dr. Eduardo, o pai do menino, mas Marina não podia esperar. Gabriel estava fugindo para a rua e ela sabia que ele não entendia perigo. Carros, pessoas estranhas, a noite fria que podia matá-lo de hipotermia. Marina conhecia aquele menino melhor do que a própria mãe dele conhecia, porque a mãe dele estava morta há 2 anos, e desde então a casa tinha sido um mausoléu de silêncio e dor. Dr. Eduardo Almeida, o cirurgião cardíaco mais renomado de Natal, tinha se fechado completamente após perder a esposa em um acidente de carro. Gabriel, que já era uma criança difícil, tinha regredido tanto que nem os melhores especialistas conseguiam alcançá-lo. Ele vivia em seu próprio mundo, balançando o corpo, alinhando brinquedos, gritando quando algo saía da rotina. E agora estava correndo pela noite como se fugisse de um demônio invisível. Marina pulou a cerca baixa que separava a propriedade da rua, o tornozelo latejando, o pulmão ardendo. Ela tinha 42 anos, corpo cansado de trabalhar desde os 13, mas algo dentro dela se recusava a parar. Tinha visto Gabriel crescer nos últimos 6 meses, desde que fora contratada como faxineira. Tinha sido ela quem descobriu que ele gostava de música clássica. Ela quem percebeu que ele comia melhor quando a comida estava separada no prato, sem que nada se tocasse. Ela quem notava quando ele estava prestes a ter uma crise, porque ele piscava 3 vezes seguidas e mordia o lábio inferior. As ruas do bairro alto de Ponta Negra eram desertas naquela hora da noite. Marina virou a esquina e o viu. Gabriel estava parado no meio da rua, descalço, olhando fixamente para o farol de um carro que vinha em alta velocidade. Marina sentiu o coração explodir no peito. Ela gritou o nome dele, mas sabia que era inútil. Gabriel não respondia a chamados. Ela disparou, ignorando a dor aguda que subia pela perna, os braços esticados. O motorista buzinou, mas não reduziu a velocidade. Marina pulou na frente do menino e o agarrou, jogando os dois para o lado da calçada no último segundo. O carro passou tão perto que ela sentiu o vento quente do motor na nuca. Eles caíram no chão. Marina abraçou Gabriel com força, sentindo o corpinho dele tremer descontroladamente. Ele não chorava, nunca chorava. Apenas balançava, as mãos batendo nos próprios ouvidos, fazendo aquele som baixo e contínuo que significava que estava sobrecarregado. Marina não soltou. Ela começou a cantar baixinho, aquela música que ele gostava, a sonata ao luar de Beethoven, mas com palavras bobas que ela mesma inventava. Devagar, muito devagar, o corpo do menino começou a relaxar. Ele parou de se bater, as mãos caíram,
E então, pela primeira vez em 6 meses, Gabriel encostou a cabeça no peito dela. Marina estava chorando sem perceber, lágrimas quentes descendo pelo rosto sujo de terra e suor. Ela ouviu passos correndo atrás dela. Era Dr. Eduardo, o rosto pálido, os olhos arregalados. Atrás dele vinha Verônica, e mais atrás, como uma sombra sinistra, Patrícia Almeida, a mãe de Eduardo, a dona verdadeira daquela mansão e de todas as vidas dentro dela. A matriarca, a mulher que decidia quem ficava e quem saía. A mulher que odiava Marina desde o primeiro dia. Eduardo caiu de joelhos ao lado deles, estendeu as mãos para pegar o filho, mas Gabriel se encolheu contra Marina, agarrando o uniforme surrado dela com os dedinhos. Eduardo congelou, o rosto se contorcendo em uma mistura de alívio e dor. Marina viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Desespero, não pela corrida, mas pela rejeição. O próprio filho se recusava a ir para os braços dele e escolhia os braços de uma faxineira. Patrícia chegou logo depois, o rosto duro, o casaco de lã caro sobre os ombros, apesar do calor da noite. Ela olhou para Marina e Gabriel no chão, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. Marina conhecia aquele olhar. Era o olhar que precede a tempestade. Patrícia não disse nada naquele momento, apenas estendeu a mão para Eduardo, ajudando-o a se levantar, e então ordenou que Verônica pegasse o menino. Verônica tentou, mas Gabriel começou a gritar, um som agudo e lancinante que fez todo mundo recuar. Marina o segurou mais forte, sussurrando no ouvido dele, e o grito parou. Foi Patrícia quem quebrou o silêncio. Sua voz era gelada, controlada, venenosa. Ela disse que precisavam conversar. Todos. Agora. Na mansão. Eduardo ajudou Marina a se levantar, mas ela mal conseguia apoiar o pé direito. Ele a segurou pelo braço, e ela sentiu o calor da mão dele através do tecido fino do uniforme. Gabriel não largou dela. Eles voltaram em silêncio, uma procissão estranha sob a luz amarela dos postes. Marina sentia o peso do olhar de Patrícia nas suas costas, como uma arma apontada. Quando chegaram à mansão, Marina levou Gabriel de volta ao quarto. Ele ainda estava agarrado nela, o rostinho escondido no seu pescoço. Ela o deitou na cama, cobriu com o cobertor azul que ele adorava e ficou ao lado dele, fazendo movimentos circulares nas costas dele até que seus olhos começassem a fechar. Levou quase 1 hora. Eduardo estava na porta o tempo todo, observando em silêncio. Quando Gabriel finalmente dormiu, Marina se levantou devagar, cada movimento uma agonia por causa do tornozelo. Eduardo se aproximou, a voz baixa para não acordar o filho. Ele perguntou se ela estava bem. Marina assentiu, mas quando tentou dar um passo, a perna cedeu. Eduardo a segurou antes que ela caísse. Pela segunda vez naquela noite, ela sentiu o calor dele, a força nos braços dele. Ele cheirava a café e colônia cara. Marina se afastou rapidamente, o rosto queimando. Ela era apenas a faxineira, uma mulher pobre, sem estudo, com 2 filhas para criar sozinha depois que o marido tinha ido embora. Eduardo era de outro mundo, um mundo onde ela só entrava para limpar. Mas ele não soltou o braço dela imediatamente. Os dedos dele ficaram por 1 segundo a mais, a pressão suave, quase hesitante. Então ele disse algo que fez o coração dela disparar. Ele disse que ela tinha salvado a vida do filho dele, que ele nunca poderia agradecer o suficiente, que Gabriel confiava nela de um jeito que não confiava em ninguém, nem nele. A voz dele estava quebrada, carregada de algo que Marina não conseguia nomear. Culpa, talvez, ou inveja, ou ambos. Marina não sabia o que dizer. Ela apenas murmurou que tinha feito o que qualquer pessoa faria. Mas não era verdade, e os 2 sabiam. Verônica, a babá treinada, cara, com referências impecáveis, tinha congelado. Marina, a faxineira que ganhava um salário mínimo, tinha arriscado a vida. Eduardo pareceu prestes a dizer algo mais, mas foi interrompido pela voz afiada de Patrícia chamando da sala. O momento se quebrou. Eduardo endireitou os ombros, a máscara voltando ao rosto, e saiu do quarto.
Marina o seguiu mancando. Na sala, Patrícia estava sentada na poltrona de couro, as pernas cruzadas, o rosto uma escultura de gelo. Verônica estava de pé ao lado dela, as mãos cruzadas na frente do corpo, a cabeça baixa. Eduardo se posicionou ao lado da lareira apagada, as mãos nos bolsos. Marina ficou perto da porta, sem saber se deveria entrar ou esperar. Patrícia resolveu isso para ela. Com um gesto imperioso, mandou-a entrar e sentar. Marina obedeceu, afundando na beirada do sofá, o tornozelo latejando. Patrícia começou a falar. Sua voz era doce como mel envenenado. Ela disse que estava muito grata pela coragem de Marina, que a família estava em dívida com ela. Mas então, a voz mudou. Ela perguntou como Gabriel tinha conseguido sair do quarto. A janela estava fechada quando Verônica o colocou para dormir. As portas estavam trancadas. Como uma criança de 5 anos conseguiu abrir tudo e fugir sem que ninguém ouvisse. Marina sentiu o estômago afundar. Ela entendeu para onde aquilo estava indo. Verônica levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Ela disse que não sabia, que tinha verificado tudo antes de sair do quarto, que Gabriel estava dormindo. Patrícia balançou a cabeça lentamente, como uma professora decepcionada com uma aluna. Então ela se virou para Marina. Perguntou onde Marina estava quando tudo aconteceu. Marina disse a verdade. Estava no primeiro andar, limpando o banheiro da suíte de hóspedes. Patrícia arqueou uma sobrancelha. E por que ela tinha corrido para cima ao ouvir o grito? Como ela chegou tão rápido ao quarto de Gabriel? Marina sentiu a raiva subindo pela garganta. Ela disse que tinha ouvido o grito e correu para ajudar. Qualquer pessoa faria isso. Mas Patrícia não estava satisfeita. Ela continuou, a voz cada vez mais fria. Disse que achava estranho. Disse que Marina parecia saber exatamente onde Gabriel estava, como se já soubesse que ele ia fugir, como se tivesse algo a ver com isso. Marina ficou de pé tão rápido que o mundo girou. Ela disse que Patrícia estava insinuando algo absurdo, que ela nunca faria mal a Gabriel, que ela arriscou a própria vida para salvá-lo. Eduardo interveio, a voz dura. Ele disse que a mãe estava exagerando, que Marina tinha provado sua lealdade, mas Patrícia levantou a mão, silenciando-o. Ela disse que não estava acusando ninguém, apenas fazendo perguntas necessárias. Então, ela se virou para Verônica e perguntou se ela tinha certeza absoluta de que tinha trancado tudo. Verônica hesitou. Foi só 1 segundo, mas foi o suficiente. Ela disse que achava que sim, mas que estava muito cansada, que talvez tivesse esquecido de verificar a janela. Patrícia sorriu. Não era um sorriso agradável, era o sorriso de um gato que acabou de encurralar um rato. Ela disse que então estava resolvido. Verônica tinha cometido um erro grave, mas era compreensível. Ela era nova, ainda estava se adaptando. Marina, por outro lado, tinha agido heroicamente, portanto, ela merecia uma recompensa. Patrícia anunciou que, a partir daquele momento, Marina seria promovida. Ela não seria mais faxineira. Ela seria a assistente pessoal de Gabriel. Trabalharia diretamente com Verônica, ajudando a cuidar do menino. O salário seria o dobro. Marina ficou boquiaberta. Aquilo não fazia sentido. Patrícia a odiava. Por que ela estaria oferecendo uma promoção? Eduardo também parecia surpreso, mas não disse nada. Verônica, no entanto, empalideceu. Marina viu a expressão no rosto da babá. Não era apenas surpresa, era medo e raiva. Marina quis recusar. Cada fibra do seu corpo gritava que aquilo era uma armadilha. Mas então ela pensou nas filhas, pensou nas contas atrasadas, pensou em Gabriel, agarrado nela como se ela fosse a única coisa sólida no mundo dele. Ela aceitou. Patrícia bateu palmas uma vez, satisfeita. Disse que Marina começaria na manhã seguinte, que Verônica a ensinaria tudo o que ela precisava saber. Então ela dispensou todo mundo com um aceno. Marina saiu da sala mancando, o coração pesado. No corredor, Eduardo a alcançou.
Ele disse que ia chamar um médico para olhar o tornozelo dela. Marina disse que não era necessário, que ia passar, mas Eduardo insistiu. Ele a levou até a cozinha, fez ela sentar e ele mesmo examinou o pé dela. Suas mãos eram firmes, mas gentis, dedos de cirurgião acostumados a salvar vidas. Ele disse que não estava quebrado, apenas torcido. Enfaixou com cuidado, pegou o gelo do freezer, instruiu-a a manter elevado. Marina o observava trabalhar, fascinada pela concentração no rosto dele. Eduardo tinha 38 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso do mundo. Ele era bonito de um jeito que assustava. O tipo de beleza que não pertencia ao mundo dela. Quando ele terminou, ficaram em silêncio por um momento. Então Eduardo perguntou por que ela tinha aceitado a promoção. Marina disse a verdade. Precisava do dinheiro. Tinha 2 filhas, 12 e 15 anos. O pai delas tinha ido embora há 5 anos, não pagava pensão. Ela trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, e ainda assim mal conseguia pagar aluguel e comida. Eduardo escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele perguntou onde ela morava. Marina disse o nome da comunidade, do outro lado da cidade. Ele perguntou quanto tempo levava para chegar. Ela disse 2 horas de ônibus. Ele fechou os olhos, como se aquilo causasse dor física nele. Então, ele disse algo que mudou tudo. Disse que havia um quarto de empregada nos fundos da propriedade, vazio há anos. Marina poderia morar lá, não pagaria aluguel. As filhas poderiam vir também. Havia espaço. Escola pública boa perto. Marina pensou que tinha ouvido errado. Ela perguntou por quê. Por que ele faria isso? Eduardo levantou os olhos para ela, e o que Marina viu ali a fez esquecer de respirar. Desespero, esperança, solidão. Ele disse que Gabriel precisava dela, que ele não tinha visto o filho tão calmo com alguém desde a morte da mãe. Que talvez, só talvez, Marina pudesse alcançar o menino de um jeito que ninguém mais conseguia. Marina quis dizer não. Sabia que aquilo era perigoso. Patrícia já a odiava. Morar na propriedade, estar tão perto, seria como colocar um alvo nas próprias costas. Mas então pensou em não ter que acordar às 4 da manhã para pegar 3 ônibus. Pensou nas filhas tendo um quarto de verdade. Não um cubículo mofado que elas compartilhavam. Pensou em Gabriel, aquele menininho perdido que tinha escolhido os braços dela no momento mais assustador da vida dele. Ela disse sim. Na manhã seguinte, Marina voltou à mansão com uma mala pequena contendo tudo o que possuía. As filhas viriam no fim de semana, depois que ela arrumasse o quarto. O espaço era surpreendentemente grande. Um quarto simples, mas limpo, com uma cama de casal, um guarda-roupa de madeira, uma mesinha e cadeira. Tinha banheiro próprio, janela com vista para o jardim. Para Marina, parecia um palácio. Ela arrumou suas poucas roupas, pendurou a foto das filhas na parede e foi encontrar Verônica. A babá estava no quarto de Gabriel, organizando brinquedos. Quando Marina entrou, Verônica mal olhou para ela. Disse que as regras eram simples. Gabriel acordava às 7, tomava banho às 7h15, café às 7h30. Tudo tinha que ser exatamente na mesma ordem, todos os dias. Qualquer mudança causava crises. Marina escutou com atenção, fazendo perguntas. Verônica respondia com impaciência, como se estivesse falando com uma criança lerda. Marina engoliu o orgulho. Precisava daquele trabalho. Os primeiros dias foram difíceis. Gabriel aceitava Marina, mas tinha rotinas rígidas com Verônica. Qualquer tentativa de Marina participar causava confusão. Verônica deixava claro que Marina era apenas uma ajudante. Deveria limpar, organizar, preparar coisas. Não interagir diretamente. Marina obedecia, mas observava. Via como Verônica era mecânica com Gabriel, eficiente, mas fria. Ela cumpria as tarefas, mas não havia afeto. Gabriel era um trabalho, não uma criança. Marina via também como Gabriel reagia diferente quando pensava que Verônica não estava olhando.
Ele olhava para Marina. Não diretamente, nunca diretamente. Mas ela sentia os olhos dele a seguindo quando ela arrumava os livros ou dobrava as roupas. Uma vez, quando Verônica saiu para atender uma ligação, Gabriel se aproximou de Marina. Ficou parado ao lado dela, balançando levemente. Marina continuou dobrando as roupas, cantarolando baixinho. Gabriel encostou a mão na perna dela. Só por um segundo. Depois saiu correndo. Marina começou a levar pequenas coisas para o quarto dele. Uma pedra colorida que encontrou no jardim. Uma folha em forma de coração. Um origami de pássaro que fez com papel de revista. Deixava essas coisas em lugares onde Gabriel pudesse encontrá-las. E ele encontrava. Pegava, examinava, depois alinhava com seus outros tesouros. Verônica nunca percebeu, mas Eduardo percebeu. Uma noite, ele bateu na porta de Marina. Eram quase 10 da noite. Ela atendeu de camisola, o cabelo molhado do banho. Eduardo pediu desculpas pela hora, disse que precisava falar. Eles ficaram na porta. Marina cruzando os braços sobre o peito, consciente de quão inadequada era aquela situação. Eduardo disse que tinha notado as mudanças em Gabriel. O menino estava mais calmo. Tinha parado de gritar toda vez que mudavam a rota do passeio. Tinha comido verduras pela primeira vez em meses. Eduardo queria saber o que Marina estava fazendo. Marina disse que não estava fazendo nada de especial, apenas prestando atenção, vendo o que Gabriel gostava. Eduardo ficou calado por um longo momento. Então perguntou se ela poderia ensinar Verônica a fazer o mesmo. Marina sentiu o desconforto crescer. Disse que não achava que era seu lugar, que Verônica tinha muito mais experiência. Eduardo balançou a cabeça. Disse que experiência não significava nada se não havia conexão, que Gabriel não se conectava com Verônica, nem com ele, o próprio pai, mas se conectava com Marina. A voz dele estava carregada de emoção. Marina viu as lágrimas nos olhos dele antes que ele piscasse e as escondesse. Ela sentiu o coração apertar, concordou em tentar, mas tentar com Verônica era impossível. A babá recusava qualquer sugestão. Dizia que tinha sido treinada nos melhores métodos, que sabia o que estava fazendo. Marina não insistia, mas continuava fazendo do seu jeito quando Verônica não estava por perto. E Gabriel estava florescendo. Ele começou a dormir melhor. As crises diminuíram. Ele até sorriu uma vez, quando Marina soprou bolas de sabão no jardim. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas real. Marina quase chorou de alegria. Patrícia observava tudo com olhos de falcão. Marina a pegava olhando pela janela quando ela estava com Gabriel no jardim. Pegava sussurros entre Patrícia e Verônica, conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Marina sabia que problemas estavam se formando, mas não imaginava a tempestade que estava prestes a cair sobre sua cabeça. Porque Patrícia não era apenas uma sogra controladora, era uma mulher que tinha construído um império através do filho. Eduardo era brilhante, mas foi Patrícia quem moldou a carreira dele, quem o empurrou até o topo. E agora ela via Marina como uma ameaça a esse controle. As filhas de Marina chegaram no fim de semana. Júlia, a mais velha, era uma adolescente tímida com aparelho nos dentes. Luísa, a caçula, era pura energia, olhos curiosos devorando cada detalhe da mansão. Marina as instalou no quarto. Mostrou a propriedade, colocou as regras. Não podiam incomodar a família, não podiam fazer bagunça. Tinham que ser invisíveis. As meninas prometeram, mas Luísa era uma criança, e crianças têm dificuldade em serem invisíveis. No dia seguinte, enquanto Marina trabalhava com Gabriel, Luísa estava explorando o jardim. Ela encontrou um gato, um vira-lata laranja que morava nos fundos. Estava brincando com ele quando Gabriel apareceu. Marina não tinha visto o menino sair. Quando se deu conta, ele estava parado a poucos metros de Luísa, observando. Marina segurou a respiração. Gabriel nunca interagia com outras crianças, sempre entrava em pânico. Mas algo diferente aconteceu. Luísa, sem saber de nada, simplesmente sorriu para ele e mostrou o gato. Disse que ele era muito macio. Perguntou se Gabriel queria fazer carinho.
Gabriel se aproximou devagar, esticou a mão, tocou o pelo do gato. O gato ronronou e Gabriel riu. Não foi um riso grande, foi um pequeno ruído, mais um sopro do que risada, mas era alegria. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não estava sozinha. Eduardo tinha saído para o jardim e estava parado sob a sombra de uma árvore, observando. Quando os olhos deles se encontraram, Marina viu a mesma coisa que ela estava sentindo refletida nele. Esperança. Esperança que talvez Gabriel pudesse ter uma vida normal, ou pelo menos mais próxima disso. Mas Patrícia também estava observando, e o que ela viu não foi esperança, foi ameaça. Naquela noite, ela chamou Marina para uma conversa privada em seu escritório. O cômodo era intimidador, todo decorado em mogno escuro e couro. Patrícia sentou atrás da escrivaninha enorme, as mãos cruzadas sobre a mesa. Marina ficou de pé, recusando o convite para sentar. Patrícia foi direto ao ponto. Disse que Marina estava ultrapassando limites, que seu papel era cuidar de Gabriel sob supervisão de Verônica, não tomar decisões sozinha e certamente não permitir que suas filhas interagissem com o neto dela. Marina sentiu a raiva ferver. Disse que Luísa não tinha feito nada de errado, que Gabriel tinha gostado da interação. Patrícia bateu a mão na mesa, o barulho ecoando como um tiro. Ela disse que não cabia a Marina decidir do que Gabriel gostava ou não, que Marina era uma empregada, nada mais, que seria sábio lembrar disso. Marina apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Ela disse que entendia seu lugar, mas que o bem-estar de Gabriel era mais importante do que protocolos sociais. Patrícia ficou pálida de raiva. Disse que Marina estava dispensada, poderia voltar ao trabalho. Marina saiu do escritório tremendo. Ela sabia que tinha cometido um erro. Não se falava assim com Patrícia Almeida, mas não conseguia se arrepender, não quando tinha visto Gabriel rir, não quando sabia que estava ajudando aquele menino. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando o teto, ouvindo os sons da noite através da janela aberta. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos do lado de fora. Levantou e olhou pela janela. Era Eduardo, caminhando pelo jardim, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Marina pegou um chale e saiu. Não deveria. Sabia que não deveria, mas algo a puxava. Ela o encontrou sentado no banco sob a jabuticabeira, olhando para o céu estrelado. Ele não pareceu surpreso ao vê-la. Apenas deslizou para o lado, fazendo espaço. Marina sentou, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então, Eduardo falou. Disse que não dormia direito há 2 anos, que todas as noites ele acordava no meio da madrugada, o corpo procurando a esposa que não estava mais lá, que as noites eram o pior momento, porque era quando ele não podia se esconder atrás do trabalho. Marina escutou sem dizer nada. Eduardo continuou. Falou sobre Mariana, a esposa, como eles tinham se conhecido na faculdade, como ela era a única pessoa que nunca o tratou como uma extensão de Patrícia, como Gabriel tinha sido o maior presente da vida deles, e como tudo tinha desmoronado depois do acidente. O carro bateu porque Mariana estava tentando acalmar Gabriel no banco de trás. O menino estava tendo uma crise. Ela desviou a atenção por um segundo. Um segundo foi tudo que levou para um caminhão atingir o carro pelo lado. Mariana morreu no local. Gabriel saiu ileso fisicamente, mas, emocionalmente, Eduardo parou de falar, a voz falhando. Marina, sem pensar, colocou a mão sobre a dele. Eduardo não se afastou. Ele virou a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Ficaram assim, 2 solitários na noite, segurando as dores um do outro. Eduardo disse que se culpava, que deveria ter insistido para que Mariana não dirigisse com Gabriel agitado, que deveria ter estado no carro, que deveria ter morrido no lugar dela. Marina apertou a mão dele e disse baixinho que não era culpa dele, que acidentes acontecem, que Mariana não gostaria de vê-lo se destruindo assim. Eduardo olhou para ela pela primeira vez naquela noite. Realmente olhou.
Seus olhos percorreram o rosto dela, como se estivesse vendo pela primeira vez. Marina ficou sem ar. Ela sentiu algo passar entre eles, uma corrente elétrica que fez seu coração disparar. Eduardo se aproximou levemente e Marina sabia que deveria se afastar. Sabia que aquilo era loucura, mas não conseguiu se mover. Foi só quando uma luz se acendeu na casa, no quarto de Patrícia, que a bolha estourou. Eles se separaram rapidamente, as mãos se soltando. Eduardo se levantou, murmurou uma desculpa e voltou para dentro. Marina ficou sentada por mais alguns minutos, o coração batendo descompassado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela não era idiota. Sabia reconhecer atração, mas aquilo era mais complexo do que simples atração física. Era conexão, reconhecimento. Dois corações quebrados que de alguma forma se encaixavam. E isso era perigoso. Porque ela era uma empregada pobre e ele era um médico rico. Porque Patrícia já o odiava. Porque qualquer coisa que acontecesse entre eles destruiria tudo. Mas principalmente porque Marina já estava meio apaixonada, e apaixonar-se por Eduardo Almeida era a receita perfeita para ter o coração despedaçado. Os dias seguintes foram estranhos. Eduardo evitava Marina. Quando precisavam interagir por causa de Gabriel, ele era educado, mas distante. Marina fingiu que não doía. Concentrou-se no trabalho. Gabriel estava fazendo progressos notáveis. Ele começou a responder quando ela chamava o nome dele. Não sempre, mas às vezes. Ele começou a tentar novas comidas quando Marina as oferecia. Até aceitou usar uma roupa nova, algo que antes causaria uma crise de horas. Verônica estava cada vez mais irritada. Ela reclamava com Patrícia que Marina estava interferindo demais, ultrapassando a autoridade. Patrícia, por sua vez, estava planejando. Marina não sabia disso ainda, mas a matriarca tinha decidido que a faxineira precisava ser removida. E Patrícia não fazia as coisas pela metade. Ela começou a observar cada movimento de Marina, cada conversa, cada segundo que ela passava com Gabriel. Estava procurando uma brecha, um erro, qualquer coisa que pudesse usar como arma. E ela estava prestes a fabricar exatamente isso. Uma noite, Patrícia chamou Verônica para seu escritório. A conversa durou horas. Quando Verônica saiu, seu rosto estava pálido, mas havia determinação nos olhos. O plano estava traçado. Na manhã seguinte, Verônica acordou reclamando de dor de cabeça. Disse que precisava descansar. Pediu para Marina tomar conta de Gabriel sozinha pela primeira vez. Marina aceitou, apesar da apreensão. Ela preparou o café do menino, deu banho, trocou a roupa. Tudo correu bem. Gabriel estava calmo, até feliz. Ela decidiu levá-lo para um passeio pelo jardim. Estava um dia lindo, o sol brilhando, mas não muito quente. Gabriel adorava estar ao ar livre. Ele corria entre as árvores, coletando folhas e galhos, organizando-os em padrões complexos que só faziam sentido para ele. Marina o observava, o coração cheio. Ela amava aquele menino. Não era mais apenas um trabalho, era pessoal. Gabriel tinha se tornado parte dela. Ela olhou para cima e viu Eduardo na janela do escritório, observando. Desta vez, ele não desviou o olhar quando os olhos dele se encontraram. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas real. Marina sorriu de volta. O momento foi quebrado por um grito. Era Verônica, correndo do prédio principal, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Ela estava gritando algo que Marina não conseguiu entender no primeiro momento. Então, as palavras se tornaram claras. Joias. Joias haviam sumido. Marina congelou. Verônica chegou até ela ofegante, acusando. Disse que tinha deixado seu quarto trancado, mas quando voltou, a porta estava aberta. Seu porta-joias estava vazio. Todas as peças que sua avó tinha deixado para ela desaparecidas. E a última pessoa que ela tinha visto perto do seu quarto tinha sido Marina. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela disse que não tinha entrado no quarto de Verônica, que não saberia nem qual era o quarto dela. Mas Verônica estava histérica. Patrícia apareceu,
atraída pelo escândalo. Ela ouviu a história, o rosto cada vez mais sério. Então se virou para Marina e disse que precisavam revistar seu quarto. Marina quis protestar, mas sabia que protestar só pioraria as coisas. Ela seguiu Patrícia até seu pequeno quarto nos fundos, o estômago embrulhado. Suas filhas estavam na escola, graças a Deus. Patrícia entrou sem cerimônia e começou a abrir gavetas, vasculhar o guarda-roupa. Não encontrou nada. Óbvio, porque Marina não tinha roubado nada. Mas então Patrícia olhou debaixo do colchão e congelou. Ela puxou algo, uma pequena caixa de veludo azul. Abriu. Dentro, cintilando sob a luz do sol, estavam joias de ouro e pedras preciosas. O porta-joias de Verônica. Marina não conseguiu falar, não conseguiu nem respirar. Aquilo não era possível. Ela nunca tinha visto aquela caixa antes. Não tinha ideia de como tinha parado debaixo do seu colchão. Patrícia se virou para ela, o rosto uma máscara de decepção e raiva. Ela disse que estava desapontada, que tinha dado uma chance a Marina, que tinha acreditado que ela era diferente, mas no fim, uma vez ladra, sempre ladra. Marina tentou se defender, disse que alguém tinha colocado aquilo lá, que era uma armação, mas até para seus próprios ouvidos soava como desculpa barata. Verônica apareceu na porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pegou a caixa das mãos de Patrícia, abraçando-a contra o peito. Disse que aquelas joias eram tudo que ela tinha da avó, que nunca pensou que Marina fosse capaz disso. Marina olhou para Verônica e viu algo nos olhos dela, algo rápido, quase imperceptível, satisfação. E foi quando Marina entendeu. Era uma armação. Verônica e Patrícia tinham planejado tudo, mas não havia como provar. Era a palavra delas contra a dela, e ela era a empregada pobre com ficha suja. Espera, ficha suja? Marina nunca tinha sido presa, mas Patrícia mencionou isso, como se soubesse de algo que Marina não sabia. Patrícia disse que tinha investigado o passado de Marina, que tinha descoberto que anos atrás, quando Marina trabalhava em uma loja, havia sido acusada de roubo. As acusações tinham sido retiradas por falta de provas, mas Patrícia sabia que onde há fumaça, há fogo. Marina sentiu a raiva explodir dentro dela. Isso tinha sido 15 anos atrás. O dono da loja a tinha acusado falsamente porque ela tinha recusado os avanços dele. Ela tinha lutado para limpar seu nome. Tinha sido um pesadelo. Mas agora, Patrícia estava usando aquilo contra ela. Marina tentou explicar, mas Patrícia levantou a mão, silenciando-a. Ela disse que não queria ouvir desculpas, que Marina tinha exatamente 1 hora para pegar suas coisas e sair da propriedade, que se ela não saísse voluntariamente, a polícia seria chamada. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou caírem. Ela não daria a Patrícia essa satisfação. Ela perguntou se poderia ao menos se despedir de Gabriel. Patrícia disse não. Disse que Marina já tinha causado dano suficiente. Marina assentiu, a garganta apertada demais para falar. Ela começou a pegar suas roupas, jogando-as na mala. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as coisas. Foi quando ouviu passos correndo. Era Eduardo. Ele entrou no quarto, o rosto confuso. Perguntou o que estava acontecendo. Patrícia explicou, sua voz gotejando falsa decepção. Eduardo olhou para Marina, e ela viu a pergunta nos olhos dele. A dúvida. Ele não estava 100% certo de que ela era inocente, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Marina parou de arrumar as coisas. Olhou diretamente para Eduardo e disse, a voz firme apesar das lágrimas, que ela não tinha roubado nada. Que isso era uma armação de Patrícia e Verônica, porque elas não queriam que ela ficasse perto de Gabriel, que elas tinham medo de que ela pudesse substituir a memória de Mariana. Eduardo piscou, processando. Patrícia explodiu, dizendo que Marina estava sendo absurda e dramática. Mas Marina não parou. Ela disse que Gabriel estava melhorando,
que pela primeira vez em 2 anos ele estava respondendo a alguém, e que isso assustava Patrícia, porque significava menos controle sobre Eduardo. Patrícia ficou lívida. Ela ordenou que Marina saísse imediatamente. Eduardo olhou da mãe para Marina, claramente dividido. Marina viu o momento em que ele tomou sua decisão, e não foi a favor dela. Ele disse baixinho que talvez fosse melhor Marina ir embora até que tudo fosse esclarecido. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Ela assentiu, terminou de fazer a mala e saiu. Passou por Patrícia sem olhar. Passou por Verônica, que desviou os olhos. E passou por Eduardo, que estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas depois deixou cair. Marina saiu pelos fundos, não querendo que Gabriel a visse. Mas ele viu. O menino estava na janela do quarto, o rosto colado no vidro. Quando viu Marina com a mala, ele começou a gritar. Não um grito de birra, um grito de pânico puro. Marina ouviu o barulho de coisas sendo quebradas, ouviu Verônica gritando por ajuda, ouviu Eduardo correndo escada acima. Mas ela não parou. Não podia parar. Se parasse, desmoronaria. Ela caminhou até o portão, abriu e saiu para a rua. A porta se fechou atrás dela com um clique final. Marina andou sem direção por algum tempo. A mala pesada, o tornozelo ainda doendo, o coração em pedaços. Ela não tinha para onde ir. O apartamento que tinha alugado antes já estava ocupado por outros inquilinos. As filhas estavam na escola. Ela sentou em um ponto de ônibus, colocou a mala ao lado e finalmente deixou as lágrimas caírem. Chorou por Gabriel, por Eduardo, por si mesma, chorou pela injustiça de tudo. Ela tinha tentado fazer a coisa certa, tinha dado tudo de si e foi destruída por isso. Não sabia quanto tempo tinha ficado ali quando sentiu alguém sentar ao seu lado. Era uma mulher idosa, cabelos brancos presos em um coque, roupas simples mas limpas. Ela ofereceu um lenço para Marina. Marina aceitou, agradecendo com a voz embargada. A mulher perguntou se ela estava bem. Marina riu sem humor. Disse que estava tudo menos bem. A mulher assentiu, como se entendesse perfeitamente. Disse que às vezes a vida nos derruba não porque somos fracos, mas porque somos fortes demais. E que os golpes mais duros vêm justamente quando estamos fazendo a diferença. Marina olhou para a mulher intrigada. Perguntou seu nome. A mulher disse que se chamava Dona Lúcia, que morava ali perto, que tinha visto Marina passar várias vezes, sempre apressada, sempre parecendo carregando o peso do mundo, mas também sempre com determinação no rosto. Ela ofereceu uma xícara de café. Disse que sua casa era pequena, mas acolhedora. Marina hesitou. Não deveria aceitar favores de estranhos, mas estava exausta, quebrada e precisava de bondade. Aceitou. A casa de Dona Lúcia era realmente pequena. 2 peças e um banheiro, mas era limpa, organizada, cheia de plantas e luz do sol. Dona Lúcia fez café forte e serviu com pão caseiro. Marina comeu sem perceber que estava faminta. Enquanto comiam, ela contou sua história. Tudo. Dona Lúcia escutou sem interromper. Quando Marina terminou, a mulher ficou pensativa por um momento. Então disse algo que ficaria gravado na mente de Marina para sempre. Disse que a verdade sempre vem à tona. Sempre. Às vezes demora, mas vem. E que Marina precisava ter fé. Marina não tinha certeza se acreditava nisso, mas as palavras de Dona Lúcia a confortaram. A mulher ofereceu que Marina ficasse em sua casa até conseguir se reorganizar. Marina quis recusar, mas Dona Lúcia insistiu. Disse que tinha espaço sobrando desde que os filhos tinham saído e que seria bom ter companhia. Marina aceitou, grata além das palavras. Ela buscou as filhas na escola, explicou que tinham que voltar a morar todas juntas em um espaço pequeno por um tempo. As meninas não reclamaram. Júlia abraçou a mãe, dizendo que tudo ficaria bem. Luísa perguntou por Gabriel. Marina não conseguiu responder. De volta na mansão, as coisas tinham ido de mal a pior. Gabriel entrou em uma crise que durou horas. Ele quebrou o quarto inteiro, arrancou as cortinas, jogou os brinquedos,
se bateu até sangrar. Verônica tentou contê-lo e levou um arranhão profundo no braço. Eduardo teve que segurá-lo fisicamente, algo que odiava fazer, mas não havia escolha. Quando Gabriel finalmente se acalmou, estava exausto, tremendo, os olhos vermelhos e inchados. Eduardo o colocou na cama e ficou ao lado dele a noite inteira, segurando a mão pequena, sussurrando desculpas que o menino não podia ouvir. Pela primeira vez, Eduardo percebeu o tamanho do erro que tinha cometido. Gabriel não estava tendo uma birra porque Marina tinha ido embora. Ele estava em luto. Ele tinha perdido alguém importante. De novo. E Eduardo tinha permitido isso. Ele tinha duvidado de Marina. Tinha escolhido o lado da mãe em vez de confiar na mulher que tinha salvado a vida do filho dele. A culpa o consumiu. Ele passou a noite sem dormir, olhando Gabriel dormir agitado, tomando uma decisão. De manhã, foi procurar a mãe. Patrícia estava tomando café no terraço, lendo o jornal absolutamente tranquila. Eduardo sentou à frente dela e perguntou diretamente. Ela tinha armado para Marina. Patrícia nem se deu ao trabalho de parecer ofendida. Ela colocou o jornal de lado e disse que fez o que era necessário. Marina estava se tornando um problema. Estava dando ideias a Eduardo. Estava fazendo Gabriel depender dela. Era melhor cortar o mal pela raiz. Eduardo ficou paralisado por um momento. Então, a raiva veio. Raiva como ele não sentia há anos. Ele disse que Patrícia tinha ultrapassado todos os limites, que ela não tinha direito de destruir a vida de uma pessoa inocente. Patrícia riu. Disse que Marina era apenas uma empregada, que havia milhares como ela. Mas havia apenas um Eduardo, apenas um Gabriel. Ela tinha feito o que qualquer mãe faria para proteger sua família. Eduardo se levantou, as mãos tremendo. Disse que ela não era uma mãe, era uma manipuladora. E que ele não era mais um garoto que ela podia controlar. Ele ia trazer Marina de volta, ia limpar o nome dela, e Patrícia não ia interferir. Patrícia também se levantou, os olhos brilhando com raiva fria. Ela disse que se Eduardo fizesse isso, se escolhesse uma faxineira sobre a própria mãe, ele estaria sozinho. Ela cortaria todos os laços. Ele não receberia mais um centavo da herança da família. Seria deserdado. Eduardo olhou para ela por um longo momento. Então, disse que estava bem, que ele não precisava do dinheiro dela, que tudo o que precisava era do filho e da própria consciência limpa. Ele saiu antes que Patrícia pudesse responder. Atrás dele, ele ouviu o barulho de louça sendo quebrada. Patrícia estava tendo um ataque de raiva. Mas Eduardo não voltou. Ele começou a procurar Marina imediatamente, mas não tinha o endereço dela. Não tinha o telefone. Percebeu, com uma pontada de vergonha, que sabia tão pouco sobre a vida dela fora da mansão. Perguntou para os outros funcionários, mas ninguém sabia onde ela morava. Marina tinha sido discreta, nunca falava muito sobre si mesma. Eduardo sentiu o desespero crescer. Precisava encontrá-la. Precisava pedir desculpas. Precisava trazer ela de volta antes que Gabriel se machucasse de verdade. Foi então que ele lembrou das filhas. Elas estudavam em uma escola pública próxima. Ele conseguiu o nome da escola através da administração da mansão, onde Marina tinha registrado as meninas como dependentes. Eduardo dirigiu até lá, chegando na hora da saída. Ficou no portão, procurando entre centenas de crianças. Não fazia ideia de como eram as filhas de Marina. Estava prestes a desistir quando viu uma garota que tinha algo familiar no rosto. Os mesmos olhos escuros e expressivos. O mesmo formato do queixo. Ele se aproximou e perguntou se ela era filha de Marina. A menina, Júlia, recuou assustada. Luísa, que estava ao lado, se colocou na frente da irmã de forma protetora. Eduardo se ajoelhou, colocando-se na altura delas. Disse quem era. Disse que precisava falar com a mãe delas com urgência, que tinha cometido um erro terrível e precisava consertar. As meninas se entreolharam. Júlia perguntou se ele ia mandar prender a mãe delas. Eduardo ficou chocado. Disse que não, nunca.
que na verdade ele sabia que Marina era inocente, que ele ia provar isso. Luísa relaxou um pouco. Ela disse que não podia dar o endereço sem perguntar para a mãe primeiro. Eduardo entendeu. Deu seu cartão com um número pessoal. Pediu que Marina ligasse. Disse que, por favor, era sobre Gabriel. O nome do menino fez os olhos de Luísa se encherem de lágrimas. Ela assentiu e pegou o cartão. Marina não queria atender. Quando as filhas chegaram em casa e contaram sobre o encontro, ela sentiu o peito apertar. Uma parte dela queria correr de volta para a mansão, ver como Gabriel estava, consertar as coisas com Eduardo. Mas a parte racional sabia que era perigoso. Patrícia não desistiria. Se ela voltasse, seria apenas uma questão de tempo até outra armação, talvez pior. Mas então Luísa disse que Eduardo tinha mencionado que Gabriel não estava bem, que precisava dela. E Marina não conseguiu resistir. Pegou o cartão e digitou o número. Eduardo atendeu no primeiro toque. A voz dele estava rouca, carregada de emoção. Ele pediu desculpas imediatamente. Disse que tinha sido um idiota, que sabia que ela era inocente, que tinha confrontado Patrícia e ela admitiu tudo. Marina ficou sem palavras. Eduardo continuou. Disse que queria que ela voltasse, que Gabriel estava se machucando sem ela, que ele próprio não sabia mais o que fazer. Marina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela perguntou sobre Patrícia. Se ela voltasse, o que impediria a mulher de fazer algo pior? Eduardo disse que Patrícia não moraria mais na mansão, que ele tinha pedido para ela sair, que pela primeira vez na vida ele estava colocando limites na mãe. Marina sentiu um lampejo de esperança, mas ainda estava assustada. Eduardo percebeu a hesitação. Ele disse que entendia se ela não quisesse voltar, que ele tinha traído a confiança dela, mas implorava que pelo menos viesse ver Gabriel, só uma vez. O menino estava se recusando a comer, a dormir. Estava regredindo rapidamente. Marina sentiu o coração partir. Ela disse que iria. Não prometia ficar, mas iria ver Gabriel. Na manhã seguinte, Eduardo foi buscá-la. Dona Lúcia insistiu em ir junto, dizendo que Marina precisava de uma testemunha. Marina concordou, grata pela presença da mulher. O trajeto foi silencioso e tenso. Eduardo dirigia com as mãos apertadas no volante, os olhos cansados de noites sem dormir. Quando chegaram à mansão, Marina sentiu o estômago embrulhar. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Eduardo abriu a porta e elas entraram. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, doentio. Verônica apareceu no topo da escada. Quando viu Marina, ficou pálida. Tentou dizer algo, mas Eduardo a cortou. Disse que Marina estava ali a convite dele, que se Verônica tivesse algum problema com isso, era livre para ir embora. Verônica desceu as escadas rapidamente, o rosto vermelho. Ela disse que não ia trabalhar em uma casa onde ladrões eram bem-vindos. Eduardo disse que então ela estava dispensada. Poderia pegar suas coisas e sair. Verônica ficou boquiaberta. Ela olhou para Marina com ódio puro, depois virou e subiu as escadas pisando duro. Marina estava tremendo. Eduardo tocou o braço dela gentilmente. Perguntou se ela estava bem. Marina assentiu, mas não estava. Ela perguntou por Gabriel. Eduardo a levou até o quarto do menino. O que Marina viu fez seu coração sangrar. Gabriel estava encolhido em um canto, balançando violentamente, batendo a cabeça na parede. Havia marcas nas paredes, manchas de sangue. Os brinquedos estavam todos quebrados, as roupas rasgadas. O quarto parecia uma zona de guerra. Marina se aproximou, devagar. Eduardo tentou avisá-la que Gabriel estava agressivo, que ela deveria ter cuidado, mas Marina não parou. Ela se ajoelhou no chão, a uma distância segura, e começou a cantar, aquela música que só ela e Gabriel conheciam, a sonata ao luar com palavras bobas. Devagar, muito devagar, o movimento de Gabriel começou a diminuir. Ele parou de bater a cabeça. As mãos caíram. E então ele olhou para ela. Realmente olhou, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. Marina estendeu os braços.
Gabriel hesitou por apenas um segundo antes de se jogar neles. Ele agarrou Marina como se ela fosse um salva-vidas no meio do oceano. Chorou, um choro sem som, o corpo sacudindo. Marina o segurou, balançando gentilmente, cantando baixinho. Eduardo observava da porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Lúcia estava ao lado dele, a mão sobre o coração. Levou 1 hora até Gabriel se acalmar completamente. Marina o levou para a cama, deitou com ele, continuou cantando até que ele dormisse. Só então ela se levantou, cuidadosamente para não acordá-lo. No corredor, Eduardo estava esperando. Ele levou Marina e Dona Lúcia até a sala. Ofereceu café, mas Marina recusou. Ela disse que tinha visto Gabriel, que ele estava estabilizado por enquanto. Mas ela não podia ficar. Era muito arriscado. Eduardo disse que entendia, mas tinha algo para mostrar a ela. Ele pegou o laptop e abriu um arquivo de vídeo. Explicou que depois da conversa com Patrícia, ele tinha vasculhado as câmeras de segurança da propriedade. Tinha encontrado algo. O vídeo mostrava o corredor do 2º andar, no dia em que as joias tinham desaparecido. A timestamp mostrava 1 hora antes de Verônica começar a gritar. No vídeo, Verônica saía do próprio quarto com uma caixa pequena. Olhava ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Depois descia as escadas em direção aos quartos dos fundos. A câmera não pegava os quartos, mas pegava ela voltando minutos depois, sem a caixa. Eduardo pausou o vídeo. Disse que era prova clara de que Verônica tinha plantado as joias. Ele já tinha falado com um advogado. Podiam processar ela por difamação e armação. Marina olhou para a tela, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Finalmente tinha prova. Mas o que isso mudava? Patrícia ainda estaria lá fora, planejando. Verônica poderia estar fora da casa, mas não da cidade. E Marina ainda era uma mulher pobre, tentando sobreviver em um mundo que não era feito para ela. Eduardo pareceu ler os pensamentos dela. Ele disse que Patrícia já não morava ali, que ele tinha dado uma quantia generosa e pedido que ela encontrasse sua própria casa, que pela primeira vez em 38 anos ele estava vivendo longe do controle dela. Marina perguntou como Patrícia tinha reagido. Eduardo sorriu sem humor. Disse que a mãe tinha ameaçado deserdá-lo, cortar todos os laços. Mas ele não se importava. Tinha seu próprio dinheiro, sua própria carreira. E, mais importante, tinha seu filho. Nada mais importava. Dona Lúcia, que tinha ficado quieta até então, falou. Disse que podia ver que Eduardo era sincero, que ele tinha cometido um erro, mas estava tentando consertar. Que Marina deveria pelo menos considerar voltar. Não por Eduardo, mas por Gabriel. O menino precisava dela. Marina sabia que Dona Lúcia estava certa, mas estava com medo. Ela olhou para Eduardo e fez a pergunta que estava queimando dentro dela. Se ela voltasse, qual seria exatamente seu papel? Ele disse que ela seria a cuidadora oficial de Gabriel. Não mais assistente, não mais subordinada a ninguém. Ela teria total autonomia sobre o tratamento do menino, contrataria terapeutas, faria decisões. E o salário seria 3 vezes o que Verônica ganhava. Marina ficou chocada. Aquilo era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre Gabriel. Ela disse que precisava pensar. Eduardo aceitou, mas pediu que ela não demorasse. Gabriel não tinha muito tempo. A regressão estava acontecendo rápido. Marina prometeu dar uma resposta em 24 horas. Eduardo as levou de volta para a casa de Dona Lúcia. Antes de Marina sair do carro, ele segurou a mão dela. Disse que lamentava profundamente, que deveria ter confiado nela desde o início, que ela era a pessoa mais corajosa e bondosa que ele já tinha conhecido. Marina sentiu o rosto esquentar. Ela retirou a mão gentilmente e saiu do carro. Aquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando o teto, pesando as opções. Dona Lúcia sentou na beira da cama dela e disse algo simples, mas profundo. Perguntou o que o coração dela dizia. Marina fechou os olhos. Seu coração dizia para voltar. Dizia que Gabriel precisava dela,
que Eduardo merecia uma segunda chance, que talvez, só talvez, ela merecia uma chance também. Uma chance de fazer diferença. Uma chance de ter algo mais do que apenas sobrevivência. Ela abriu os olhos e disse a Dona Lúcia que iria voltar. Na manhã seguinte, Marina ligou para Eduardo. Disse que aceitava, mas com condições. Queria tudo por escrito. Contrato formal. Ela não seria apenas uma empregada que podia ser dispensada a qualquer momento. Eduardo concordou imediatamente. Disse que o advogado prepararia os papéis. Marina também disse que queria que o vídeo de Verônica fosse entregue às autoridades. Ela queria que a mulher pagasse pelo que fez. Eduardo disse que já tinha feito isso. Verônica estava sendo investigada por fraude. Marina sentiu um peso sair dos ombros. Justiça. Finalmente. 2 dias depois, Marina voltou para a mansão. Desta vez, não como faxineira, como cuidadora oficial. Suas filhas voltaram com ela, ocupando novamente o quarto nos fundos. Mas Eduardo tinha surpresas. Ele tinha reformado todo o espaço. Não era mais um quartinho simples. Era um pequeno chalé nos fundos, com 2 quartos, sala, cozinha. Para as meninas terem privacidade e espaço. Marina ficou sem palavras. Eduardo disse que era o mínimo que podia fazer, que elas eram parte da família agora. A palavra família ecoou na mente de Marina por dias. Ela mergulhou no trabalho com Gabriel, contratou os melhores terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos especializados em autismo, criou uma rotina estruturada mas flexível. Introduziu terapia com animais, trazendo aquele gato laranja que Luísa tinha encontrado. Gabriel adorou. Aos poucos, o menino começou a se abrir. Não magicamente, não de uma hora para outra, mas gradualmente, como uma flor desabrochando. 3 meses depois do retorno de Marina, Gabriel disse sua primeira palavra. Eles estavam no jardim, Marina mostrando flores diferentes. Ela pegou uma margarida e disse o nome. Gabriel a observou. Então, com uma voz pequena e hesitante, repetiu. Margarida. Marina congelou. Lágrimas explodiram de seus olhos. Ela abraçou Gabriel e, pela primeira vez, ele retribuiu o abraço sem hesitação. Eduardo estava na janela, testemunhando tudo. Ele saiu correndo, caiu de joelhos ao lado deles e, pela primeira vez em 2 anos, ouviu a voz do filho. Chorou como nunca tinha chorado antes. A partir dali, o progresso foi mais rápido. Gabriel começou a formar frases curtas. Começou a fazer contato visual. Começou a demonstrar afeto. E algo mais estava acontecendo. Algo que ninguém tinha planejado. Eduardo e Marina estavam ficando mais próximos. Conversas longas depois que Gabriel dormia. Risadas compartilhadas com as pequenas vitórias do menino. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Marina tentava ignorar. Lembrava a si mesma da diferença entre eles. Mas o coração não liga para a lógica. Eduardo estava apaixonado. Tinha certeza disso. Marina não era apenas a mulher que tinha salvado seu filho. Era a mulher que tinha acordado algo dentro dele que ele pensava estar morto. Esperança, alegria, a vontade de viver além de apenas sobreviver. Mas ele não sabia como dizer isso. Como atravessar o abismo social entre eles sem fazer Marina se sentir desconfortável ou pressionada. Então ele esperava, mostrando através de pequenos gestos. Café trazido pela manhã, flores colhidas do jardim, interesse genuíno na vida dela, nas filhas dela. Júlia e Luísa estavam florescendo também. A escola nova era melhor. Tinham amigos. Luísa tinha se tornado inseparável de Gabriel. Os dois passavam horas brincando. Júlia, mais quieta, tinha encontrado amor pelos livros na biblioteca da mansão. Eduardo a incentivava, emprestando livros, discutindo histórias. Marina via tudo e sentia o peito inchar de gratidão. Sua vida tinha mudado completamente, mas ainda havia uma sombra. Patrícia, a matriarca, não tinha desaparecido. Ela tinha se mudado para uma cobertura cara em Ponta Negra, mas ligava constantemente para Eduardo. Tentava manipulá-lo para voltar,
Mandava presentes caros para Gabriel, que Marina gentilmente recusava. Patrícia também tinha começado a espalhar rumores na sociedade de Natal. Rumores sobre Eduardo e sua empregada, sobre como ele tinha perdido a cabeça, sobre como Marina era uma aproveitadora que tinha seduzido o pobre viúvo. Os rumores chegavam aos ouvidos de Marina através das outras funcionárias da mansão. Ela tentava ignorar, mas doíam. Eduardo ficou sabendo dos rumores através de colegas do hospital. Ao invés de negá-los ou ficar envergonhado, ele fez algo surpreendente. Em uma grande conferência médica em Natal, onde era o palestrante principal, ele dedicou parte de sua fala para falar sobre Gabriel, sobre autismo, sobre a importância de cuidadores dedicados. Então, na frente de centenas de médicos e pessoas da elite, ele falou sobre Marina, disse o nome dela, disse que ela tinha salvado seu filho quando ninguém mais conseguia, que ela era uma heroína, que qualquer um que espalhasse rumores sobre ela estava espalhando mentiras e sendo cruel. O vídeo da conferência se espalhou pelas redes sociais. De repente, Marina não era mais a empregada aproveitadora. Era a cuidadora dedicada. As pessoas começaram a reconhecê-la na rua. Alguns até pediam conselhos sobre autismo. Marina ficou mortificada com a atenção, mas Eduardo disse que ela merecia reconhecimento. Patrícia, por outro lado, estava furiosa. Seu plano de destruir a reputação de Marina tinha saído pela culatra. Agora ela era quem parecia cruel e manipuladora. Ela precisava de um novo plano. 6 meses depois do retorno de Marina, Gabriel estava quase irreconhecível. Ele frequentava uma escola especial 3 vezes por semana. Tinha amigos, brincava, ria, falava. Ainda tinha momentos difíceis, ainda precisava de rotina e estrutura, mas era uma criança feliz, e Eduardo estava feliz. Mais feliz do que tinha estado em anos. Ele sabia que era hora de dizer a Marina como se sentia, mas estava aterrorizado. E se ela não sentisse o mesmo? E se ele assustasse ela? E se arruinasse tudo? Ele decidiu pedir ajuda. Conversou com Júlia, a filha mais velha de Marina. A garota tinha se tornado próxima dele através dos livros. Ela sorriu quando ele, nervoso, explicou a situação. Disse que a mãe falava dele quando pensava que ninguém estava ouvindo, que ela também estava apaixonada, mas com medo. Isso deu coragem a Eduardo. Ele planejou algo especial. Uma noite, pediu para Marina encontrá-lo no jardim depois que Gabriel dormisse. Disse que precisava discutir algo importante sobre o tratamento do menino. Marina foi curiosa e levemente preocupada. Quando chegou ao jardim, ficou sem ar. Havia centenas de velas acesas, criando um caminho de luz. Flores em todos os lugares, e Eduardo parado sob a jabuticabeira onde tinham conversado naquela primeira noite, segurando um buquê de margaridas. Marina parou, o coração batendo descontroladamente. Eduardo se aproximou, as mãos tremendo levemente. Ele disse que tinha mentido. Não era sobre Gabriel, era sobre eles. Ele disse que tinha se apaixonado por ela, que acordava pensando nela e dormia sonhando com ela, que ela tinha trazido luz, não só para a vida de Gabriel, mas para a dele também. Marina estava chorando, as lágrimas escorrendo livremente. Ela disse que ele era louco, que ela era apenas uma mulher simples, sem educação formal, sem dinheiro, que ele podia ter qualquer mulher que quisesse. Eduardo balançou a cabeça, disse que não queria qualquer mulher, queria ela, apenas ela. E então ele se ajoelhou. Marina pensou que fosse desmaiar. Eduardo tirou uma caixa pequena do bolso. Abriu. Dentro, um anel simples, mas lindo. Uma pedra azul engastada em ouro. Ele perguntou se ela se casaria com ele, se ela aceitaria ser não apenas parte da vida deles, mas o centro dela. Marina não conseguiu falar por um longo momento. Então ela disse que sim. Sim, sim, sim. Eduardo a puxou nos braços e a beijou. Foi um beijo que apagou todas as dúvidas, todos os medos. Foi promessa e futuro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eduardo colocou o anel no dedo dela.
Serviu perfeitamente. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, enquanto o mundo ao redor desaparecia. Mas o mundo não tinha desaparecido. E Patrícia estava assistindo. Ela tinha vindo à mansão sem avisar. Algo que ainda fazia, apesar de não morar mais ali. Tinha visto tudo da janela. A raiva que sentiu foi diferente de qualquer coisa que tinha experimentado antes. Não era apenas sobre controle, era pessoal. Eduardo tinha escolhido aquela mulher sobre ela, a própria mãe. Tinha escolhido uma vida que ela não aprovava. Patrícia não podia permitir isso. Ela precisava destruir Marina de uma vez por todas. E desta vez não seria com acusações falsas de roubo. Seria algo muito maior, muito mais destrutivo. Patrícia começou a investigar o passado de Marina com obsessão. Contratou detetives particulares. Vasculhou cada pedaço da vida dela. E encontrou algo. Algo que Marina nunca tinha contado a ninguém. 15 anos atrás, quando Marina tinha 27 anos e estava desesperada por dinheiro, ela tinha aceitado um trabalho. Não era ilegal, mas era moralmente questionável. Ela tinha sido contratada para se passar por esposa de um homem em uma fraude de seguro. O homem tinha fingido estar incapacitado para receber benefícios. Marina tinha ido a algumas consultas médicas com ele, fingindo ser a esposa preocupada. Ela tinha recebido R$ 2.000. Nunca tinha sido descoberta, nunca processada. Mas tinha acontecido. Patrícia sorriu quando o detetive entregou o relatório. Era perfeito. Ela podia usar isso para mostrar que Marina era uma criminosa, uma fraudadora. Totalmente inadequada para estar perto de Gabriel, quanto mais casar com Eduardo. Patrícia esperou pelo momento certo. Esse momento veio 2 semanas depois, quando Eduardo anunciou oficialmente o noivado em um jantar com amigos próximos e colegas. Patrícia não tinha sido convidada, mas apareceu mesmo assim. Ela entrou no meio do jantar, toda vestida de preto, como se estivesse de luto. Todo mundo ficou em silêncio. Eduardo se levantou, o rosto enrijecendo. Ele disse que ela não era bem-vinda. Patrícia ignorou. Ela se virou para os convidados e disse que tinha uma confissão a fazer, que tinha tentado proteger Eduardo de uma verdade terrível, mas não podia mais ficar calada. E então ela contou sobre a fraude de seguro, sobre como Marina tinha sido cúmplice, sobre como ela tinha enganado o sistema. E terminou dizendo que uma mulher assim não podia ser confiável, não podia ser madrasta de Gabriel, certamente não podia ser esposa de Eduardo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se viraram para Marina. Ela estava branca como papel, as mãos apertando o guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos. Eduardo olhou para ela, uma pergunta nos olhos. Era verdade? Marina não podia mentir. Ela assentiu devagar. Era verdade. Ela tinha feito aquilo. Há muito tempo, quando estava desesperada, quando não conseguia alimentar as filhas. Mas tinha feito. Eduardo sentou lentamente, como se as pernas não o sustentassem mais. Patrícia estava radiante. Ela tinha conseguido. Tinha plantado a semente da dúvida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dona Lúcia, que tinha sido convidada para o jantar, ficou de pé. Ela olhou para Patrícia e disse, com uma voz calma, mas cheia de autoridade, que quem não tinha pecados que atirasse a primeira pedra. Disse que Marina tinha cometido um erro há 15 anos, motivada por desespero e amor pelas filhas, mas que tinha vivido uma vida honesta desde então, trabalhado duro, criado 2 filhas maravilhosas sozinha, salvado uma criança que ninguém mais conseguia alcançar. E então, Dona Lúcia se virou para Patrícia e perguntou sobre seus próprios pecados, sobre como ela tinha armado para Marina, sobre como tinha mentido e manipulado, sobre como tinha causado sofrimento ao próprio neto só para manter controle sobre o filho. Disse que entre uma mulher que tinha feito algo errado por desespero e uma que fazia coisas erradas por pura maldade, ela sabia qual era a mais perdoável. Vários convidados murmuraram em concordância. Patrícia ficou vermelha de raiva.
Ela abriu a boca para responder, mas Eduardo a cortou. Ele se levantou, caminhou até Marina e pegou as mãos dela. Olhou nos olhos dela e disse que todo mundo comete erros. Que ele mesmo tinha cometido um erro terrível ao não confiar nela quando foi acusada falsamente. Que o que importava não era o passado, mas quem a pessoa era agora. E Marina agora era a mulher mais incrível que ele conhecia. Ele se virou para os convidados e disse que o casamento aconteceria conforme planejado. Qualquer um que tivesse problemas com isso era livre para não comparecer. Então ele se virou para Patrícia e disse que ela estava oficialmente proibida de entrar na propriedade. Se voltasse, ele chamaria a polícia. Patrícia ficou paralisada por um momento. Então ela percebeu que tinha perdido. Completamente. Ela saiu da sala com a cabeça erguida, mas todo mundo podia ver que estava derrotada. Marina desabou nos braços de Eduardo, soluçando. Ele a segurou forte, sussurrando que estava tudo bem, que eles iriam superar isso juntos. Os convidados, um a um, vieram cumprimentá-los, dizer que apoiavam o casal, que o amor era o que importava. A noite que tinha começado como um desastre terminou em celebração. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia simples, mas linda, no jardim da mansão. Marina usou um vestido branco simples que Júlia e Luísa ajudaram a escolher. Eduardo usava um terno claro, um sorriso permanente no rosto. Gabriel foi o pajem, carregando as alianças com cuidado extremo, sua língua para fora em concentração. Quando o padre perguntou se Eduardo aceitava Marina como esposa, Gabriel gritou sim, antes que o pai pudesse responder. Todo mundo riu. Foi perfeito. Marina olhou para o homem que estava se tornando seu marido e não conseguiu acreditar como a vida tinha mudado. 1 ano atrás, ela era uma faxineira lutando para sobreviver. Agora estava se casando com o amor da vida dela, tinha um trabalho que adorava, suas filhas estavam prosperando. Era como um conto de fadas. Mas ao contrário dos contos de fadas, tinha sido conquistado com suor, lágrimas e coragem. Quando o padre os declarou marido e mulher, Eduardo a beijou sob aplausos entusiásticos. Marina sentiu que finalmente estava em casa. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Marina. Gabriel continuou melhorando, eventualmente alcançando um ponto onde foi transferido para uma escola regular com suporte especial. Ele fez amigos, descobriu amor por matemática, até participou de uma peça de teatro escolar. Júlia terminou o ensino médio com notas excelentes e ganhou uma bolsa para estudar direito. Luísa se tornou uma adolescente vibrante com talento para a música. Eduardo e Marina tiveram mais um filho, uma menina que chamaram de Lúcia, em homenagem a Dona Lúcia, que tinha sido a ponte quando tudo parecia perdido. Patrícia nunca se reconciliou completamente com Eduardo, mas, eventualmente, suavizou. Enviava presentes de aniversário para as crianças, ligava em feriados. Era um relacionamento frio, formal, mas existia. Marina nunca a perdoou completamente pelo que tinha feito, mas aprendeu a coexistir. Porque no fim, Marina tinha algo que Patrícia nunca teria. Amor genuíno, família real, felicidade conquistada não através de manipulação ou controle, mas através de bondade e autenticidade. Verônica foi processada e condenada por fraude. Cumpriu serviço comunitário e ficou com antecedentes criminais. Marina nunca se sentiu vitoriosa com isso. Apenas sentiu tristeza por uma mulher que tinha permitido que inveja e maldade destruíssem a própria vida. 1 década depois daquele dia fatídico, quando Marina tinha perseguido uma babá fugindo com o filho de um milionário, ela estava sentada no mesmo jardim onde Eduardo tinha proposto. Ao seu lado, o marido, cabelos mais grisalhos, mas olhos ainda brilhando quando olhava para ela. Gabriel, agora adolescente, estava jogando futebol com as irmãs. A pequena Lúcia estava perseguindo o gato laranja, já velho, mas ainda adorado. Marina pensou em como tudo tinha começado, com um grito na noite, com uma corrida desesperada,
com a decisão de arriscar tudo para salvar uma criança que nem era sua. Pensou em todas as armações, todas as lágrimas, toda a dor, e percebeu que faria tudo de novo, porque aquela decisão, aquele momento de coragem, tinha levado a isso, a esta vida, a esta família, a este amor. Eduardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como sempre fazia. Ele perguntou no que ela estava pensando. Marina sorriu e disse que estava pensando em como a vida era estranha e maravilhosa. Como às vezes você precisa perseguir através da escuridão para encontrar a luz. Eduardo beijou a testa dela e disse que estava feliz que ela tinha perseguido, que tinha sido corajosa, que tinha lutado, porque sem ela, ele e Gabriel estariam perdidos. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do sol no rosto, ouvindo as risadas das crianças, sentindo o peso do anel no dedo. Ela tinha encontrado seu lugar no mundo, não porque alguém tinha dado a ela, mas porque ela tinha lutado por ele. E essa era a verdade que tinha mudado tudo. Não a verdade sobre a armação ou sobre seu passado, mas a verdade sobre quem ela era. Uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher digna de amor. E essa verdade tinha libertado não apenas ela, mas todos ao seu redor.